Uma boa noite a todos. Rogamos o amparo, proteção, assistência dos benfeitores amigos para que o tema possa servir para a nossa construção íntima, para a superação das mazelas, das aflições que a falta da serenidade traz a todos nós. O Espírito Hilário Silva, através da mediunidade do Chico Xavier, no livro Almas em Desfiles, ele conta uma historinha rápida sobre o médium Filgueiras, que era um exemplo de grande serenidade. Chico apontou a seguinte anotação do Hilário Silva. Certa feita, um amigo, que ele não via desde muito, visita-lhe a casa e, depois das saudações habituais para o médium Filgueiras, dá notícias do próprio pessimismo. Declara-se ausente de toda a atividade doutrinária, diz que continua espírita de convicção, mas que se afastou dos trabalhos mediúnicos, a leitura, as sessões, as preces. Filgueiras perguntou por quê, e ele começou a se explicar. Imagine você que minha infelicidade começou quando o meu sócio conseguiu roubar-me quase tudo o que eu possuo. Tive uma bancarrota financeira, um terrível desastre na minha vida. Mas podia ser pior, disse o Filgueiras, preenchendo a pausa na conversação. Em seguida, continuou o amigo de Filgueiras, tentei me reerguer e estabeleci-me com uma pequena loja. No entanto, meu único empregado, após uma discussão, alterado, ateou fogo a tudo e roubou os bens de maior valor. Filgueiras, mansamente, novamente disse, mas podia ser pior. O amigo, parece que não dando atenção às intervenções do Filgueira, voltou à carga, dizendo, o azar não ficou aí, pois quando me viu sem qualquer recurso, a minha própria companheira de longos anos me abandonou e caiu no mundo em busca de aventuras que me envergonham, pois são inconfessáveis. Novamente, com um olhar terno, o médium Filgueiras diz, meu amigo, podia ser pior. Depois disso, veja você, minha única filha, aquela que ainda se mantinha ao meu lado, ouviu as insinuações de um homem que a seduziu, desprezou-me, abandonando o lar com palavras amargas de profunda ingratidão. Filgueiras anotou novamente, podia ter pior. E para acabar a história, por fim, meu irmão, a única pessoa, um amigo, que ainda me dispensava alguma forma de proteção e carinho em quem ele confiava, foi morto num assalto. E o próprio assassino está foragido à margem da lei. Mas podia ser pior. Com toda a calma, Filgueiras assentou. O outro sorriu, mas já mal-humorado pelas objurgações de Filgueiras, redarguiu. Ora essa, como podia ser pior? Você não prestou atenção na minha história? 2 ladrões acabaram com as minhas possibilidades de negócio lícito e digno. 2 malandros acabaram com a minha família. E um assassino acabou com o meu único amigo, que era para mim um irmão. O que poderia ser pior, Filgueiras? E o prestimoso médium abanou a cabeça e novamente calmamente respondeu. Podia ser pior sim, meu amigo. Podia ser você o autor de tantos crimes. Entretanto, cá está conversando comigo, com a consciência purificada e as suas mãos continuam limpas. Sofrer dos outros é, de algum modo, trilhar o caminho em que Jesus transitou. Mas fazer sofrer os outros
já é outra coisa bem diferente. O amigo, então, silenciou e, ao se despedir, pediu que o Filgueiras o envolvesse em vibrações, de oração, pois que precisava de muita ajuda. O amigo, certamente, estava envolvido num drama muito grande, aqueles dramas que se abatem, às vezes, com uma intensidade tal que a gente acha que não vai conseguir suportar. Às vezes tem vontade de que o mundo acabe. Alguns de dormir para fugir. E outros, desesperadamente, tomam atitudes inconsequentes para acabar com a própria vida. Alguns enfrentam, certamente, esses desafios com grande ansiedade. Tentam trabalhar, inclusive, o desconforto da ansiedade com auxílio médico, com ansiolíticos, com as medicações que o profissional acha adequado conforme os sintomas. Mas essa ansiedade, esse desassossego que a gente enfrenta quando algo nos contraria, quando nós enfrentamos um desafio grande, como esse narrado pelo amigo de Filgueiras, ou outro que possamos estar passando nesse instante, essa ansiedade, esse desassossego, certamente não nos leva para a serenidade. Então há, logicamente, na ansiedade, algumas manifestações que também acabam fortalecendo o pessimismo, o negativismo, o descrédito da vida e, às vezes, até nós mesmos. O descrédito em Deus, o descrédito nas instituições, o descrédito nas leis, o descrédito nas ordens. Mas também, alguns buscam, de certa forma, amortecer essas sensações desconfortáveis através dos vícios, de bebidas, de comportamentos também inconsequentes em que se largam também e começam a repetir atitudes como a que ele sofreu. Por isso, Filgueiras apontou muito bem, as suas mãos estão limpas. A tua consciência pode estar tranquila. Você é credor, não devedor. E isso, perante a ordem da vida, é o fundamental. Alguns se tornam, às vezes, indiferentes a um processo que o ser humano e o espírito está passando, que é um processo de intensa pressão de evolução. Pois que nada nos acontece por acaso. Tudo são testes, tudo são desafios, todas são provas, todas são oportunidades de escolha que nós vamos ter. Agir, reagir, raciocinar, calar, decidir, revidar, prosseguir trabalhando, suportar, resignar. Certamente que não é fácil essa postura. Certamente que é difícil. Mas que se a gente experimentar, vai ter o reforço desta virtude conquistada, a serenidade, que vai nos equilibrar, e que só pode ser suportada se ela for alicerçada na fé. Não por acaso, na questão 922, quando o codificador questiona os espíritos dizendo: há alguma felicidade possível na face da terra que todos nós possamos almejar? E a resposta é simples, direta, mas de uma profundidade que é um roteiro de vida. Do ponto de vista material, a posse do necessário. Cada um tem o seu padrão, cada um tem as suas possibilidades, cada um se liberta ou se torna escravo da busca da posse do necessário ou dos poderes associados aos bens materiais. E complementa os benfeitores dizendo, do ponto de vista moral, é a consciência tranquila. É dizer, eu estou com as minhas mãos limpas. Eu não fiz deliberadamente o mal para ninguém. Mas diante dos desafios e desse mundo ainda imperfeito, em que a gente age bem, mas
Seria muito até ingenuidade a gente esperar que todos os outros ajam da mesma forma conosco, pois que estão em níveis diferentes. E às vezes a nossa ingenuidade faz com que a gente imagine que todos os que passam pelo nosso caminho já estão no mesmo padrão que nós estamos tentando implementar. Temos que ter cautela. Jesus nos recomendou que a gente fosse manso como as pombas, mas prudente como as serpentes. Por isso, João de Ângelas diz que a gente não se empolgue com quem chega falando e apresentando, que a gente dê um tempo para avaliar, para sedimentar, para que realmente a pessoa mostre o que ela é. Um ditado popular que diz que para a gente conhecer alguém, a gente precisa comer 1 quilo de sal junto, e com as restrições de sal que tem agora, é bastante tempo. Antigamente a gente botava bastante sal, hoje tem cada vez mais a Sociedade de Cardiologia diminuído a quantidade de sal. Então demora um tempo, tem que conviver, tem que compartilhar, tem que viver um momento bom, um momento difícil, um momento de TPM, um momento de irritação, um momento de desafio, um momento da glória, mas um momento da frustração, da queda, da experiência, da tentativa, do erro, em que as nossas máscaras, o nosso orgulho, as nossas vaidades são colocadas à prova. É comum a gente ver, às vezes, as pessoas deixarem de enfrentar alguns desafios no próprio relacionamento, desafios profissionais, às vezes até, não vou me envolver, não vai dar certo, não tem solução. Se a gente analisar um pouco mais a fundo esse comportamento, é uma tentativa de mascarar a própria ansiedade. Isso aí é difícil, eu preferia não ter. Preferia não enfrentar, e às vezes realmente foge do enfrentamento. Então, assim, para fugir dessa ansiedade, a gente busca a serenidade, escolhendo às vezes um caminho que nos leve para distante daquele desafio, daquela pessoa. E, em grande parte das vezes é uma fuga. Que a gente pega, anda para lá, para cá, e a vida nos encontra de novo. Ou encontramos um outro adversário, um outro desafio, um outro desafeto, que às vezes vem acrescido de juros, correções monetárias e multas. E é mais difícil. Então, às vezes é um grande engano nós fugirmos. Em primeiro lugar, porque essas sucessivas fugas acabam gerando em nós mais ansiedade, mais medo da vida, mais insatisfação, mais pessimismo. E depois, porque nós temos que nos lembrar, o ser humano foi criado com uma necessidade de superar-se. Quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente vence um obstáculo, quando a gente resolve uma situação difícil, quando a gente se reconcilia, que momento bom a gente vive depois. Que satisfação, que plenitude. Venci, conquistei, que beleza. Enfrentei essa prova, conversei com aquela pessoa e equacionamos bem, não era exatamente como eu imaginava, foi melhor do que eu imaginava. A gente fica de alma lavada. Fica talvez o mais próximo dessa serenidade, ou num momento de serenidade, que ainda não é permanente, porque é um mundo de provas e expiações, e porque nós não conseguimos ainda, na maior parte das vezes, nos mantermos no estado de serenidade, como do médio Felgueiras. Nós somos criados para nos tornar melhor, para evoluir, para aprender, para superar. Quando Jesus afirmou, está registrado nos evangelhos, que o conhecimento da verdade nos libertará e que a fé remove montanhas, ele literalmente nos demonstra que há situações de dificuldades que são inarredáveis, que não podemos fugir, que estão postas no nosso caminho exatamente para o que temos que enfrentar. E alguns dizem assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece.
Porque exatamente a possibilidade de conexão e de espiritualização faz com que ele possa ser testado e adquirir virtudes maiores. Um amigo meu, alguns anos atrás, entusiasmado, começou o Evangelho do Lar para melhorar o relacionamento familiar, e depois de um tempo ele diz, olha, eu comecei o Evangelho, mas não resolveu muito, parece que as coisas pioraram. Quando a gente resolve reformar alguma coisa, mexer, fazer uma faxina, num primeiro momento há uma desacomodação. E tudo é desafiador, é mais difícil. Depois de um certo momento em diante é que as coisas começam a se equacionar. Se fosse tão fácil assim, nós já renascíamos evoluídos, não precisávamos talvez reencarnar. O mundo já seria um mundo regenerador, ou quem sabe, um mundo feliz. A doutrina espírita também nos demonstra isso, quando comprova que necessitamos evoluir e que fomos criados todos simples e ignorantes, mas destinados a uma perfeição relativa possível. Nos intervalos de crescimento, né, deve ser uma curva ascendente, mas ainda permeada de pequenos altos e baixos, nós temos que vencer. Temos que, para realmente consolidar aquele pico do aprendizado. Às vezes a gente tem um aprendizado teórico. Eu escuto a palestra, eu leio um livro, eu converso, eu me conscientizo de que a partir de hoje eu vou fazer ações de serenidade. Mas eu sou testado. E aí é difícil. Os expositores da casa já sabem, né, que quando tem um tema, para vivenciar, eles enfrentam os desafios. Né? A gente não é imune a isso. Né? Então, tem alguns dias que são mais desafiadores para a gente, para testar a serenidade, até para nos demonstrar as dificuldades que todos nós temos, para nos tornar mais empáticos com o tema. Um dos grandes desafios é aprender e ver os outros aprender também sem ansiedade, porque às vezes a gente que sabe o caminho, sabe o atalho e tal, quando tem um vínculo em especial na família, tu quer que o pessoal, filhos, esposa, irmãos, pais, tios, parentes, agregados de qualquer forma, que eles também enxerguem aquele caminho e queiram. E às vezes não é assim. Às vezes não é assim. Então, tal aprendizado da serenidade vai acontecer quando nós nos aceitarmos como criaturas ainda em evolução e tivermos a indulgência para com o outro e a tolerância. E até o perdão das ofensas, porque nesses entrechoques nós vamos nos ferir, vamos nos marcar para atritar e tirar aquelas arestas e sair pedaços, ser dolorido às vezes a convivência. Se é dolorido quando alguém bate numa aresta a nós, a gente vai tentar polir bem devagarzinho, com uma lixa, conversando, com um exemplo, o outro, para não dar uma pedrada lá para dentro, que o outro dói, e às vezes até pela dor acaba se afastando. Então, quando nós entendemos esse processo de evolução e que somos imperfeitos, mas perfectíveis, ele vai libertar o ser humano, o espírito, desta ansiedade, porque ele conclui que os tropeços ao longo do caminho são etapas que todos nós vamos passar. E que nós podemos sempre ir nos corrigindo em novas e sucessivas oportunidades. O que passou para trás, vamos analisar, vamos aprender. Se não aprendemos pelo amor, pela observância da lei de Deus e nos equivocamos e houve uma falha, aprendamos com o erro também, analisando. Se puder, corrijamos o erro. Se ainda estamos a caminho com o irmão, busquemos um meio de nos aproximar e de corrigir, de nos reconciliar. Jesus recomenda, quando perguntarem como orar, eles primeiro analisam a tua consciência. Se tem alguma coisa para com algum irmão, vai lá, reconcilia-te com ele, e depois vem o tempo em oração, para poder ter elevação de pensamento. Então nós vamos ter essa oportunidade. Quando nós entendemos que a providência divina também vai nos dar todos os recursos necessários
para que nós tenhamos sucesso. Então, o que surge para nós, os desafios, as provas, estão sempre dentro do rol das nossas necessidades e das nossas possibilidades de solucionar, de atender, de enfrentar. Mesmo que venham, às vezes, de dupla, de tripla, tudo junto. Que não escolha, a gente dá pelo menos um de cada vez. Agora, tudo junto eu não suporto. E às vezes é assim. Bate de tudo que é lado. Parece dificuldade de tudo que é lado. Quando a gente busca, então, essa confiança e a fé, tem confiança na nossa possibilidade de fé, nos desígnios divinos e nas leis de Deus, esse binômio vai nos dar força nos nossos empreendimentos. E até mesmo forças e coragem para entender e aprender com os nossos fracassos, que fazem parte de uma jornada ascensional. Luiz Roberto vai complementar essa etapa amanhã falando sobre árdua ascensão. Não vou entrar mais para deixar para ti. Fala, Luiz Roberto. O pessoal da internet já tem um compromisso. Amanhã às 20 horas, árdua ascensão, Luiz Roberto segue essa vertente que a gente abriu. Então, este esforço nos leva, então, a buscar, a conciliar uma luta íntima, mas uma luta proativa, né? Aquele bem sofrer. É um sofrimento ativo que busca solução, que não fica se lamentando, se queixando e pesando os ouvidos de todo mundo. Podemos conversar, se temos a intenção de analisar aquela questão e conversa. A própria casa espírita, nós temos o atendimento fraterno, onde a pessoa aflita vem sobrecarregada e cansada e tem um momento de escuta para se aliviar. E talvez uma pequena recomendação à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita conforme a concepção religiosa dela. Então, o resultado disso, quando eu percebo que eu estou em luta, mas eu posso vencer, que são etapas, diminui a minha ansiedade. E aí é uma luta mais consciente, não é desesperada. E isso já começa a nos levar para a serenidade. Eu já sei que o sofrimento, que o desafio faz parte da minha necessidade, que não é injusto. E que aquilo só está acontecendo porque eu tenho que aprender. O grupo que está envolvido, as pessoas envolvidas, direta ou como coadjuvantes, estamos num aprendizado. Não é por acaso. Então vamos aproveitar o máximo desse momento. Por isso que a serenidade ela não é passividade, não é simplesmente eu sentar e esperar as coisas melhorarem. Não vão melhorar sozinhas. Nós temos que enfrentar as tempestades. A pessoa, então, ela pode, nesse bem sofrer, nesse enfrentamento com serenidade, se engajar, daí ser atuante, ser corajosa e também ser serena. Saber dizer sim, sim, não, não, ter postura, ter um amor exigente. Mas mesmo assim, ter sereno, sem perder o equilíbrio. Nós podemos nos manter calmos, pacíficos, e guardaremos, então, dentro de nós, os recursos para não ser tomado pela ansiedade, que é um vício que nos drena as forças resolutivas, ativas, que nos tira do caminho e impede a gente crescer. Por que tem que se retirar um inso da horta, da lavoura? Porque ele compete pelos nutrientes. E se ele se desenvolver mais, ele vai fazer sombra, ele vai abafar, ele elimina e às vezes coloca algumas toxinas que impede o crescimento normal da planta, dependendo do inso. Então a ansiedade, o desespero, o pessimismo, qualquer outro desequilíbrio que nos leve à distonia mental, ele é um dreno que rouba as nossas forças de resolução. Enquanto estivermos envolvidos sem a calma e a serenidade necessária, estaremos desperdiçando energia e demorando mais para a solução de qualquer situação. Então a serenidade, ela também é um sentimento que não guarda necessariamente uma relação com o nosso comportamento exterior. Não basta eu estar quieto, parado, para me dizer que está sereno. Eu posso estar num turbilhão interno, eu posso estar explodindo por dentro.
ela é uma conquista da alma, que vai garantir a condição de nós enfrentar as adversidades, para que a gente possa empreender todos os esforços no sucesso. Mas sempre entendendo que às vezes um fracasso, que às vezes o resultado não exatamente como a gente sonhava ou desejava, faz parte do aprendizado. Às vezes é o resultado possível. Às vezes eu desejava algo que ainda não está no meu merecimento. Há variáveis que eu ainda não tenho a lucidez de tudo aquilo. Então, compete para mim eu fazer o meu esforço, e quem faz o seu melhor não é obrigado ao mais. Por isso ele vai ter a consciência tranquila. Não por acaso, no capítulo que trata da ingratidão dos filhos para com os pais, que fala do dever dos pais, diz que se o pai passou a informação teórica, que deu toda a formação intelectual, moral possível, e principalmente teve uma postura exemplificadora, se o filho destoa, se o filho escolhe caminhos diferentes, porque não é simplesmente uma equação meramente genética, mas é um espírito que reencarna e que aflora também necessidades, tendências, vícios de outra encarnação. Claro que o pai vai sofrer por um filho, por um amigo, por um companheiro, um caminho equivocado, mas se ele fez o possível, ele vai ter a consciência tranquila. Vai sofrer pela dor do outro, mas não vai sofrer pela sua omissão ou por ação que não foi correta. Então é importante também que a gente não entre num ciclo vicioso da desculpa para não buscar a serenidade. Muitos dizem, não, eu não nasci para ser uma pessoa serena, nunca vou ser. Na minha família todo mundo é esquentado. Eu não tenho sangue de barata. Eu tenho minha dignidade. Não, a minha família é uma bagunça e lá em casa não tem como a gente manter a serenidade. Meu marido, vocês não conhecem. Também não me dá atenção. A minha esposa, é isso, aquilo, tal. Meu ambiente de trabalho, você não conhece, é um estresse, é uma cobrança. O meu chefe trabalha lá porque eu preciso. Se eu tivesse uma coisa melhor, eu saía. Então não tem como a gente manter a serenidade num ambiente como esse. A escola está puxada, o professor, meu Deus, é professor de português, matemática, aquele da metodologia científica. Não dá. Eu estou com sérios problemas financeiros, a situação está complicada, eu não consigo me equilibrar, não tenho como ficar calmo. Eu estou sempre correndo atrás do prejuízo. Estou matando 1 leão por dia. Não tem, como é que eu vou ficar sereno? São situações que podem ser usadas por desculpas, como desculpas para nós não ter uma resolução. A minha agenda, meu dia é uma correria, um estresse, é uma maluquice. Toda hora, não sei, parece que eu atraio pessoas que me irritam, que me causam problema. Tudo é difícil para mim. As pessoas são difíceis. Então a gente não deve jogar a possibilidade de conquistar a serenidade com essa facilidade, com essa ingenuidade, com esse descaso. É difícil a gente conseguir a serenidade. É. Mas enquanto a gente está num processo de aquisição, aqueles pequenos vislumbres de serenidade que a gente tem, a gente perde com muita facilidade. Porque ainda não é um patrimônio da nossa alma. Não é um estado de conquista de espírito. É um desejo, é um exercício. Se a gente persistir fazendo exercícios de paciência, de serenidade, na fila do supermercado, no trânsito, em qualquer cidade, em qualquer estrada de hoje, tem que ter muita calma, muita atenção, muita serenidade. Por isso, a programação é importante. A gente está sempre com o tempo, não atrás do relógio, não atrasado.
nos relacionamentos, temos que aprender a escutar, ouvir mais, talvez até do que falar. Ouvir com os ouvidos, ouvir com os olhos, ouvir com os gestos corporais, ouvir com os sentimentos e com a percepção do que emana daquela alma, que pode estar aflita, que pode estar insatisfeita, que pode estar insegura, que pode estar revoltada, que pode estar infeliz. No trabalho. Então, não desistamos fácil do caminho da fé e serenidade. Vamos identificar algumas atividades que possam nos trazer serenidade. Por exemplo, meditação. Calma. A oração, uma caminhada, um passeio, uma atividade física, uma leitura, um chimarrão. Nossa frequência aqui na casa espírita são esforços que a gente faz para conquistar a serenidade. E, pela sugestão da oração, nós temos uma oração muito simples, muito direta, mas muito sábia, que é a oração da serenidade. A história dessa oração é que ela foi utilizada e escrita pela primeira vez pelo pastor Reinhold Niebuhr, em 1934. E desde lá para cá ela tem sido muito utilizada, principalmente pelos grupos de mútua ajuda, os alcoólicos anônimos e outros. E a oração apresenta 3 princípios muito importantes. Lembra da oração? Senhor, alguém lembra? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que posso. Sabedoria para distinguir uma das outras. Algumas coisas não tenho como modificar. Eu tenho que aceitar. Faz parte do plano divino. Nós não estamos no controle da vida. Temos que lutar para ter o controle das nossas emoções, da direção que estamos caminhando, da nossa evolução e da nossa busca pela paz da consciência, pela serenidade. A paz da consciência, na questão 922, ela só é possível se nós tivermos fé no futuro, na progressão da vida, das instituições, da lei de causa e efeito que vai ajustando tudo, que vai gradativamente concedendo, na medida da plantio, a colheita adequada. Se plantamos atos de cordialidade, de amizade, de fraternidade, de trabalho, de dignidade, de amor, de solidariedade, que tipo de colheita poderemos esperar? Por outro lado, se as sementes não forem boas, não podemos nos enganar. Quem espalha vento, colhe tempestade. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Quem ferre com ferro será ferido. Então, a sabedoria popular, as leis de Deus, nos dizem isso. Mas é importante que a gente destaque que nessa oração nós temos 3 princípios que são muito importantes, que vamos refletir para nós encerrar o trabalho. A primeira parte diz que nós devemos aceitar a responsabilidade por fazer aquilo que nos cabe fazer. Ter a coragem da ação, do desafio, do enfrentamento.
sair do imobilismo, buscar uma solução. Não atabalhadamente, assim, preparando-nos, meditando, nos organizando, preparando para enfrentar o desafio. Alguém que quer assumir uma profissão se prepara durante muito tempo. Os americanos já estabeleceram que para que tu tenha sucesso em alguma coisa, precisa da parte intelectual, são 10.000 horas de estudo. Antes disso, muito raramente tu vai atingir um ápice para ter aquela colheita, talvez aquela liberdade, aquela conquista, aquela sedimentação do conhecimento e os bônus que vêm de uma ação pelo conhecimento na sociedade. Mas também essa oração nos diz que a gente tem que aceitar que nem tudo está no nosso controle, que nós não somos onipotentes. Separar aquilo que eu posso do que eu não posso mudar. Algumas coisas a gente tem que aguardar, orar, meditar, não complicar mais, silenciar, confiar em Deus. E como diz o ditado popular, ou diferente do que diz o popular, não está escrevendo certo por linhas tortas, está escrevendo certo por linhas certas. Só que a gente não entende e acha que está errado, que não é justo, que é castigo, que Deus não está sendo bom, que eu não merecia estar passando por aquilo, ou que fulano ou Beltrano não merecia. Devemos concita fazer um esforço para acessar e até para ajudar e minimizar a dor do outro, mas sabendo que mesmo que eu faça, vai ter um momento da superação, da libertação, do conhecimento. E também clamar pela serenidade e sabedoria para que a gente saiba diferenciar. E assim, dia a dia, nos embates da vida, eu poder agir e manter a serenidade. Senhor, concede-nos a serenidade para enfrentar, mudar aquilo que não podemos, para nos redesignar aquilo que não nos compete, que depende de outras variáveis. Sabedoria para sabermos esperar com calma o momento dessa transformação. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos amigos espirituais pelo auxílio.